O tema que eu vou abordar hoje diz respeito à renúncia do cônjuge à concorrência sucessória. Basicamente, vou examinar a validade das cláusulas que contemplam essa renúncia. Os senhores sabem que o Código Civil, no artigo 1829, inciso 1º, deferiu a concorrência sucessória ao cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens, ao cônjuge casado sob o regime da separação total de bens, que passaram, então, a concorrer com os descendentes e, na falta desses, com os ascendentes, à herança deixada por aquele cônjuge que faleceu em primeiro lugar. Posteriormente, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, os cônjuges e os companheiros foram equiparados para efeitos sucessórios. Então, os companheiros também passaram a concorrer com os descendentes, e, na falta desses, com os ascendentes do companheiro que por primeiro faleceu. Com isso, senhores, o direito brasileiro deixou de contemplar um único regime que pudesse ser alcunhado de total separação de bens. Rompeu-se desta forma a tradição do nosso direito. Se é certo que durante a vida os cônjuges mantinham a incomunicabilidade de seus bens, mantinham a administração plena, a disposição plena de seus bens, características típicas do regime da separação total, isto se desnatura com a morte. Então, atualmente, o regime regulado pelo artigo 1687 do Código Civil é de separação de bens em vida, de nada valendo post-mortem, a vontade externada no pacto. Pois bem, então logo entrou em vigor o Código Civil, e na primeira oportunidade que o STJ teve de examinar a questão, a ministra Nancy Andrighi afastou a concorrência sucessória e dizia a ela o seguinte: essa concorrência sucessória fere de morte o regime da separação total de bens. Infelizmente, essa orientação não prevaleceu e 2 anos depois o STJ voltou atrás nessa orientação, filiando-se à literalidade do artigo 1829, inciso 1º. E assim o fazia por 2 fundamentos, na meu ver, absolutamente falhos. Dizia-se que, ao deferir a concorrência sucessória ao cônjuge casado sob o regime da separação total de bens, assegurava-se uma proteção ao viúvo, observando nesse passo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ora, senhores, esse argumento evidentemente não prevalece porque é o próprio artigo 1829, inciso 1º, que defere a concorrência sucessória ao cônjuge casado com comunhão parcial e que tem direito à meação. Dizia-se ainda que o regime de bens é destinado a vigorar durante o relacionamento e, com o termo deste relacionamento, ele também encontra o seu término e, não podendo destar, surtir efeitos pós-morte. Isso é uma meia-verdade, porque os senhores sabem muito bem que o regime de bens hoje no direito brasileiro é, sim, balizado pelo regime de bens. Bom, a concessão desse direito, ou seja, da concorrência sucessória, nem sempre é bem-vinda, principalmente para os nubentos que tiveram o cuidado de, antes do início da relação, pactuar um regime que assegurasse total e completa separação patrimonial. É que, se a eles parecia evidente que o regime adotado garantiria uma absoluta incomunicabilidade em vida, com maior razão, essa certeza prevaleceria após a morte. E essa situação se figura mais preocupante, e os senhores devem ter sentido isso na prática, para aqueles titulares de participações de sociedades familiares fechadas e em condomínios, com parentes. No caso de sociedade fechada, o que acontece é o seguinte: o ingresso do viúvo, do cônjuge falecido, ele provoca um desnaturamento desse caráter doméstico dessa sociedade. Por quê? Porque ele pode vir a se casar novamente, ele pode ter outros filhos, então aquela sociedade que era familiar deixa de ser para se transformar numa verdadeira Torre de Babel. Diz-se, mas essa questão pode ser contornada, e pode ser contornada com a inserção de cláusulas no contrato social que regulem o ingresso do cônjuge de sócio, quando este falecer. Isso nem sempre é verdade, porque nem sempre a sociedade tem caixa
suficiente para pagar os haveres correspondentes à participação societária deste viúvo. Também o mesmo incômodo se fazia sentir, e eu recebi muitas consultas nesse sentido, e imagino que os senhores também, com a questão do condomínio entre parênteses. O ingresso de um terceiro estranho denota claramente o inconveniente dessa situação. Também se dizia, mas essa situação pode ser contornada fazendo o cônjuge coproprietário fazer lavrar um testamento, deixando, então, ao seu companheiro, ao seu cônjuge, bens suficientes para compensar aqueles sobre os quais recaía o condomínio. Mas nem sempre o acervo hereditário comporta bens suficientes para que possa compensar aqueles outros sobre os quais a participação do viúvo se afigura indesejada. Bom, diante da falta de solução e o inconformismo gerado pela concessão da concorrência sucessória ao cônjuge ou ao companheiro, cuja união tenha sido pautada pelo regime da separação total, ela, embora passados mais de 20 anos da vigência do Código, ela ainda reverbera. E eu vou dizer aos senhores que é por esta razão passaram a ser frequentes as escrituras, admitidas até por alguns tabelionatos de São Paulo, devo dizer, hoje não mais, por força de um acórdão recente do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça, mas pactos antinupciais e contratos de convivência que contemplam a renúncia a essa infortunada concorrência. Mas essas disposições não receberam o beneplácito do Poder Judiciário e da maior parte da doutrina. Entendia-se que essas estipulações teriam natureza de pacto sucessório e seriam nulas por afronta ao artigo 426 do Código Civil. Os senhores sabem que se entende por pacto sucessório todo e qualquer contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva. O fundamento desta norma é moral, principalmente em atenção à segurança da pessoa cujo acervo patrimonial possa ser transacionado em vida. Então, por essa razão, o ordenamento pátrio proíbe a realização de avença que tenha por objeto herança de pessoa viva. E eu agora pergunto aos senhores, mas será que a cláusula constante de pacto antinupcial ou de escritura que contemple a renúncia àquele concurso sucessório pode também ser caracterizada como pacta corvina e, por conseguinte, ser considerada nula? Em primeiro lugar, eu devo dizer aos senhores que há inúmeras avenças, negócios jurídicos, admitidos não só no Brasil, como em outras legislações, que consagram negócios jurídicos que têm por objeto a herança de pessoa viva. Não bastasse essas cláusulas constantes do contrato social que eu mencionei ao senhor, cito agora também a partilha em vida prevista pelo artigo 2018 do Código Civil. Esses ajustes, eles externam com absoluta nitidez a natureza de pacto sucessório na medida em que regulam o destino post-mortem do patrimônio daquele que ainda está vivo. Mas os senhores podem me dizer, bom, Priscila, mas esses ajustes não colocam em risco a integridade física daquele cujo destino do acervo hereditário está sendo por eles regulado. É verdade, mas eu vou dizer aos senhores que há inúmeros negócios jurídicos que colocam em risco, sim, a integridade física de um dos contratantes. Os senhores querem exemplos? Primeiro, a contratação de seguro de vida. É óbvio que o beneficiário só vai receber o valor da indenização com o falecimento do segurado. 2, a doação com reserva de usufruto. O donatário só vai ter condições de ter a propriedade plena do bem quando o usufrutuário vier a falecer. A doação mortis causa, ou seja, aquela cuja eficácia fica subordinada à morte do doador. Ela configura exemplo didático de contrato que indubitavelmente versa sobre a herança de pessoa viva e que enseja ao donatário almejar pelo término da vida do doador. E mais um exemplo, o comodato vitalício, que também pode estimular o comodante a aspirar ao falecimento do comodatário com vistas à retomada do bem. Não obstante, todos esses acordos de vontade são recepcionados sem restrição pelo direito pátrio. Mas eu vou dizer aos senhores que há uma outra ordem de razões muito mais importante, que
provam cabalmente a validade da disposição pela qual um cônjuge renuncia ao concurso sucessório. Em primeiro lugar, porque a renúncia é ato unilateral de vontade. Ela não partilha da natureza contratual reclamada pelo artigo 426. O artigo 426 proíbe contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva. A renúncia é ato unilateral. Em segundo lugar, porque ao renunciar à concorrência sucessória, o cônjuge não está transacionando com terceiros herança de pessoa viva, mas abrindo mão de uma futura e incerta concorrência. E, em terceiro lugar, o que me parece muito mais importante, na renúncia à concorrência sucessória, a par de não haver transação sobre herança de pessoa viva, o cônjuge declina de um direito e ele elimina de start qualquer interesse acerca da não preservação da vida do consorte. E, por fim, anote-se o seguinte: a renúncia à concorrência sucessória, ela não implica em renúncia à herança, hoje em dia ainda vedado no ordenamento pátrio, e ela não implica em alteração da ordem da sucessão hereditária. Não por outra razão, o professor Mário Luiz Delgado, ele debruçando sobre a exegese do artigo 426 do Código Civil, conclui que a única interpretação possível da norma, e não obstante isso não deflua da letra da lei, é a que leva à proibição no direito brasileiro de contratos que tenham por objeto a herança de pessoa diversa das partes contratantes. Senhores, em suma e em resumo, a renúncia à concorrência sucessória configura a manifestação de vontade de que, 1, não se insere na proibição do artigo 426 do Código Civil. 2, tem finalidade exatamente oposta àquela que levou o legislador a proscrever entre nós a Pacta Corvina. 3, e o que é mais importante, é o único recurso de que dispõem os cônjuges e companheiros para restabelecer a incomunicabilidade plena que deveria ser assegurado a todos aqueles cuja união é presidida pelo regime da separação total de bens. Os senhores sabem que começaram agora os estudos tendentes à revisão do Código Civil. Muitos civilistas propugnam pela inclusão de uma cláusula no artigo 426, permitindo a renúncia ao pacto sucessório. Melhor dizendo, permitindo renúncia à concorrência sucessória. Na verdade, essa inclusão é absolutamente desnecessária. Eu já expliquei aos senhores e faço questão de repetir, abusando da paciência dos senhores, que a renúncia à concorrência sucessória não é ato unilateral. Ela não se trata de contrato que tem por objeto a herança de pessoa viva. E, ademais, ela tem finalidade absolutamente oposta àquela repudiada pela Pacta Corvina. Por essa razão, todas as decisões jurisprudenciais, todo o posicionamento da doutrina, e são raríssimas as exceções, nós temos aqui na plateia uma delas, que entendem ser nula a disposição pela qual o cônjuge renuncia à concorrência sucessória. Essa interpretação do artigo 426, senhores, me desculpem as expressões, ela é equivocada, ela é errônea, ela é rasa. Ou, nas gentis palavras do professor Mário Luiz Delgado, há aí uma hiperbolização na exegese do artigo 426. O que se impõe é que o direito brasileiro volte a contar com o regime de separação total de bens. E aí, ou se revoga a concorrência sucessória, ou aí, então, e aí de uma forma mais abrangente, se permite a abdicação da sucessão pelos cônjuges no molde do que agora faculta a lei portuguesa de 2018, Lei 48, de 14 de agosto de 2018. Nesse sentido também, recentemente, o professor Flávio Tartucci escreveu um artigo para aquele periódico Migalhas, propugnando, de igual modo, pela possibilidade de introdução entre nós da faculdade do cônjuge renunciar à sucessão do outro. Senhores, o que impera é que se devolva aos brasileiros o regime total da separação de bens. O que efetivamente releva é que se restitua aos cidadãos deste país o direito de vivenciar o afeto pelo afeto, sem que deste afeto defluam consequências de natureza patrimonial.
É o apelo que ora fica aqui registrado nos anais desse importante congresso. Muito obrigada pela atenção.